Você já se perguntou como é descobrir que os filhos que você criou, amamentou, educou, estão contando os dias para a sua morte? Que eles veem você não como uma mãe, mas como um obstáculo entre eles e o dinheiro? Eu vou te contar exatamente como é essa sensação. É como se alguém tirasse o chão debaixo dos seus pés e você descobrisse que estava caminhando sobre um abismo há anos. Meu nome é Maria das Dores Silva. Tenho 72 anos hoje. E esta é a história de como descobri que meus 2 filhos estavam torcendo para eu morrer logo. E de como eu fiz eles pagarem por isso de uma forma que eles jamais esperaram. Porque veja bem, eles achavam que eu era só uma velhinha boba, dependente, que não sabia nem mexer direito no celular. Que engano foi esse? Quando você envelhece no Brasil, principalmente sendo mulher, as pessoas automaticamente assumem que você virou inútil, que não entende de tecnologia, que não tem mais a mente afiada, que precisa de ajuda para tudo. Meus filhos compraram essa história completa. Eles viam uma viúva de 65 anos, aposentada, com alguns probleminhas de saúde e pensaram: agora é só esperar ela partir e dividir a herança. O que eles não sabiam é que eu passei 35 anos trabalhando no INSS. Sabe o que isso significa? Significa que eu conheço cada brecha, cada lei, cada direito que existe nesse país quando se trata de dinheiro, pensão e herança. Significa que eu aprendi a desconfiar de todo mundo e a sempre ter um plano B. E principalmente, significa que eu sei exatamente como proteger meu patrimônio de quem não merece. Mas naquela quinta-feira de julho, eu ainda era só uma mãe que amava incondicionalmente. Uma mãe que acreditava que seus filhos a amavam de volta. Uma mãe que estava disposta a dar tudo por eles, inclusive a própria vida se fosse preciso. Que ironia, não é? Eles queriam exatamente isso, minha vida, mas pelo motivo mais sórdido possível. A chuva batia no telhado da nossa casa em São Bernardo do Campo. Aquela casa que meu marido e eu compramos com tanto sacrifício nos anos 80. Cada tijolo ali foi colocado com suor e sonhos. Sonhos de deixar algo de bom para nossos filhos. E ali estava eu, descobrindo que esses mesmos filhos viam nossa casa como um prêmio de loteria, e eu como o único obstáculo para ganhá-lo. Sabe qual foi o pior? Não foi a traição em si. Foi perceber que provavelmente não era a primeira vez que eles falavam sobre isso. O tom casual da conversa, a risada da Fernanda, a naturalidade com que o Carlos calculava quanto tempo eu ainda tinha de vida, isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma mentalidade que se desenvolve aos poucos, como um câncer. Naquela noite, enquanto eles achavam que eu dormia, eu fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto e me perguntando: onde foi que eu errei? Como é que 2 crianças que eu carreguei no colo, que eu alimentei quando estavam doentes, que eu consolei quando choravam, se transformaram em abutres esperando minha morte? Mas então, uma outra pergunta veio à minha mente. Uma pergunta que mudou tudo. Se eles podem fingir que me amam enquanto planejam meu fim, por que eu não posso fingir que não? Sei de nada enquanto planejo o deles? Foi nesse momento que nasceu uma nova Maria das Dores. Não mais a mãe ingênua e confiante, mas uma mulher que tinha aprendido uma lição brutal sobre a natureza humana e que estava disposta a usar essa lição a seu favor. Para entender direito como eu consegui o que consegui, você precisa conhecer quem eu era antes de descobrir a verdade. Porque veja só, a vingança mais doce é aquela que ninguém vê chegando. E para isso, eu precisava ser exatamente quem eles esperavam que eu fosse, uma velhinha inofensiva. Eu sempre fui o que se chama de mãe brasileira raiz. Daquelas que põe os filhos antes de tudo, que se sacrifica sem pensar 2 vezes, que considera a família o centro do universo. Meu marido, Deus o tenha, morreu em 2015, e desde então eu vivia para os filhos e netos. Carlos, meu mais velho, de 45 anos, sempre foi o responsável da família. Empresário, casado, 2 filhas lindas. Fernanda, de 39, enfermeira, divorciada, com um filho de 12 anos. Na aparência, éramos uma família de classe média baixa, típica da região do ABC paulista.
Eu morava na casa que compramos nos anos 80, um sobrado simples, mas bem localizado em São Bernardo. Tinha minha aposentadoria do INSS, uns investimentos que meu marido deixou, mais a casa da minha mãe que herdei em 2016. Nada de muito luxo, mas o suficiente para viver com dignidade. Depois que enviuvei, desenvolvemos uma rotina. Carlos passava todo domingo para almoçar comigo, sempre trazendo as meninas. Fernanda vinha 2 vezes por semana, nas quartas e sábados, para dar uma olhada na mamãe. Eles organizaram tudo direitinho. Revezavam para me levar ao médico, faziam compras para mim. Carlos cuidava da parte financeira mais complicada. Eu deixava, claro. Que mãe não fica feliz vendo os filhos cuidando dela? Principalmente depois de perder o marido, quando a solidão dói tanto que qualquer atenção parece um presente de Deus. Eles sabiam exatamente qual botão apertar em mim, o da gratidão maternal. Mãe, não se preocupa com isso, eu cuido. Deixa que eu levo a senhora no banco. Não precisa entender essas coisas complicadas, mãe. Confie em mim. Frases que eu ouvia como demonstração de amor, mas que agora percebo que eram uma forma sutil de me afastar do controle da minha própria vida. E funcionava, porque eu representava bem o papel que eles esperavam. Me vestia como uma senhora de 65 anos, normal. Roupa discreta, cabelo sempre arrumado no salão da dona Edna, sapatos baixos, bolsa grande com 1000 quinquilharias. Falava sobre as novelas da Globo, sobre o preço das coisas no mercado, sobre os problemas de saúde que começavam a aparecer. Ah, os problemas de saúde. Esse foi o ponto de virada para eles, eu percebo agora. Quando comecei a ter pressão alta, artrose nas mãos, alguns esquecimentos bobos, eles começaram a me tratar diferente. Mais condescendentes. Como se eu tivesse virado uma criança que precisa de supervisão. Mãe, a senhora tomou o remédio? Mãe, não esquece de trancar a porta. Mãe, não mexe nessas coisas do computador, pode dar problema. Eles foram aos poucos me infantilizando. E eu, querendo ser a boa mãe, a mãe que não dá trabalho, fui aceitando. O que eles não sabiam é que eu estava longe de ser a velhinha decrépita que eles imaginavam. Durante meus 35 anos no INSS, eu vi de tudo. Gente tentando fraudar benefícios, famílias brigando por heranças, filhos abandonando pais idosos para não ter que sustentar. Eu conhecia todas as artimanhas, todos os golpes, todas as formas que as pessoas usam para tirar vantagem umas das outras. Mais importante ainda, eu tinha aprendido a usar tecnologia muito melhor do que eles imaginavam. Precisava, né? No INSS, você ou se adaptava aos sistemas novos ou ficava para trás. Então eu sabia mexer no computador, no celular, na internet. Só não mostrava para eles porque achava bonito eles quererem me ajudar. Que inocente eu era. Mas essa inocência foi minha maior arma. Porque quando você está fingindo ser inofensiva há anos, ninguém suspeita quando você resolve partir para o ataque. E eu tinha uma vantagem que eles nem imaginavam. Eu conhecia cada fraqueza deles, cada segredo, cada ponto vulnerável. Carlos, por exemplo, sempre se fez de bem-sucedido, mas eu sabia que a empresa dele estava mal das pernas desde 2016. Fernanda fingia ser a filha dedicada, mas eu sabia que ela só vinha me visitar quando precisava de dinheiro emprestado. Eles subestimaram completamente a velha, e esse foi o primeiro erro fatal deles. A descoberta aconteceu por puro acaso, ou talvez por justiça divina. Você decide. Era uma quinta-feira, 19 de julho de 2018, data que está gravada na minha memória como se fosse ontem. Tinha voltado do médico mais cedo porque a consulta foi cancelada. O doutor teve uma emergência. Quando cheguei em casa, ouvi a voz do Carlos vindo da sala. Inicialmente pensei que ele tivesse vindo me visitar, coisa rara durante a semana. Mas quando me aproximei para cumprimentá-lo, percebi que ele estava falando no telefone. Algo no tom da voz dele me fez parar antes de entrar na sala. Era um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, calculista. Fernanda, eu tô te falando que não dá mais para esperar. A situação aqui em casa tá insustentável. Fiquei confusa. Que situação? Nossa casa sempre foi harmoniosa.
Continuei escutando, encostada na parede do corredor, o coração começando a acelerar sem eu entender bem por quê. Ela tá gastando uma fortuna com médico, remédio, essas besteiras todas. E para quê? Para ficar arrastando uma vida sem qualidade? Seria melhor para todo mundo se ela fizesse logo a passagem. Fazer a passagem. Eufemismo brasileiro para morrer. Meu próprio filho falando sobre minha morte como se fosse uma conta que está demorando demais para vencer. A resposta da Fernanda veio alta o suficiente para eu escutar. Eu sei, Carlos, mas que a gente pode fazer? Não é como se a gente pudesse acelerar o processo. Eles riram. Riram da possibilidade da minha morte. Pelo menos quando ela for, a gente vai ter a casa aqui, mais a casa da avó em Santo André. Se vender tudo e dividir meio a meio, dá para quitar minhas dívidas e ainda sobra um dinheirinho. A voz do Carlos tinha uma animação que eu nunca tinha ouvido quando ele falava de mim. E eu posso finalmente sair daquele apartamento alugado e comprar um cantinho para mim e o João. Fernanda estava fazendo planos com o dinheiro que viria da minha morte. Nesse momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi só o coração. Foi como se toda a realidade que eu conhecia tivesse desmoronado de uma vez. Meus filhos, as pessoas que eu mais amava no mundo, estavam literalmente torcendo para eu morrer. E não por piedade, não porque eu estivesse sofrendo muito. Por dinheiro. Minha primeira reação foi de pura incredulidade. Pensei que talvez tivesse entendido errado, que talvez fosse algum mal-entendido. Mas então Carlos continuou. O problema é que ela pode viver mais uns 10, 15 anos. E cada ano que passa é mais gasto. No ritmo que ela está gastando, quando morrer, não vai sobrar quase nada. Fernanda suspirou do outro lado. E ela ainda tem a mania de ficar dando dinheiro para a igreja, para essas instituições de caridade. Se continuar assim, vai morrer pobre e a gente não vai herdar nada. Foi nesse momento que eu tive uma revelação. Não sobre eles, sobre mim. Durante todos esses anos, eu tinha sido uma completa idiota, criando filhos que só me viam como uma fonte de renda futura, sendo gentil e generosa com pessoas que calculavam o valor da minha vida. Mas junto com a dor veio algo que eu não esperava, uma frieza calculista que eu nem sabia que existia dentro de mim. Talvez fosse herança dos anos no INSS, lidando com gente tentando se aproveitar do sistema. Talvez fosse instinto de sobrevivência. Ou talvez fosse simplesmente a descoberta de que eu podia ser tão calculista quanto eles. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho, me deitei na cama e fingi estar dormindo quando Carlos veio se despedir. Ele beijou minha testa com o mesmo carinho de sempre. Disse que me amava, que voltaria no domingo para almoçar. Tudo normal. Tudo mentira. Depois que ele saiu, peguei meu celular. Carlos tinha me dado de presente no Natal passado, um Samsung que ele disse que era fácil de usar para pessoas da sua idade, mãe. Ele ensinou apenas o básico, fazer ligação, mandar mensagem. O que ele não sabia é que eu tinha aprendido muito mais sozinha. Baixei um aplicativo de gravação que tinha visto uma matéria no Jornal Nacional sobre violência doméstica. Se meus filhos queriam jogar sujo, eu ia jogar mais sujo ainda. Só que eles não iam saber que o jogo tinha começado. A partir daquele momento, Maria das Dores, a mãe ingênua, morreu. No lugar dela, nasceu alguém muito mais perigoso. Uma mulher que não tinha mais nada a perder. Nos 3 meses que se seguiram àquela quinta-feira maldita, eu me transformei numa espécie de detetive particular da minha própria família. E posso te dizer uma coisa. Quando você realmente presta atenção, é impressionante o tanto de mentira que pode estar rolando debaixo do seu nariz sem você perceber. A primeira coisa que fiz foi estabelecer uma rotina de gravações. Cada vez que um dos dois vinha me visitar, eu deixava o celular gravando, escondido na bolsa, na gaveta da cozinha, em qualquer lugar estratégico. No início, achei que não ia conseguir nada muito comprometedor. Afinal, eles sempre foram cuidadosos na minha frente. Mas a ganância faz as pessoas ficarem descuidadas, e meus filhos estavam muito gananciosos. Na segunda semana de investigação, Fernanda veio me visitar numa quarta-feira, como sempre. Trouxe meu netinho João, que estava de férias da escola.
Enquanto ela fingia se preocupar com minha pressão, medindo e anotando tudinho numa caderneta, João foi brincar no quintal. Foi quando ela aproveitou para fazer uma ligação que ela achava que eu não estava ouvindo. Oi, amor, sou eu. Não, ainda estou na casa da minha mãe. Ela tá bem demais para minha paciência. Olha, quando a gente for morar junto, a gente vai precisar de uma casa maior, né? Com o dinheiro da herança, a gente consegue... Como assim? Que herança? A herança da minha mãe, ora. A casa aqui vale uns 400 mil, mais a casa da minha avó em Santo André. Não sei ao certo, mas deve dar uns 600 mil no total. Herança que ela já estava gastando enquanto eu tomava meu chá de camomila na cozinha, ainda viva e ouvindo tudo. O amor novo da Fernanda, que eu nem sabia que existia, já estava sendo informado sobre meu patrimônio como se fosse uma conta bancária conjunta. Mas foi numa conversa do Carlos que eu descobri até onde ia a podridão. Ele tinha vindo me buscar para uma consulta médica, cardiologista, nada sério, apenas exames de rotina. Na volta, parou para atender o telefone enquanto eu ficava no carro. Deixei o vidro um pouco aberto para escutar. Doutor, o senhor tem certeza que não tem nada que possa acelerar o processo? Não estou falando de nada ilegal, pelo amor de Deus. Mas tipo, algum remédio que possa, sei lá, não ser tão benéfico assim? Meus filhos estavam procurando maneiras de me matar sem parecer assassinato. O médico, que graças a Deus ainda tinha ética, cortou o Carlos na hora. Rapaz, que conversa é essa? Sua mãe está com a saúde estável para a idade dela. Qualquer coisa que eu fizesse seria crime. E mesmo se não fosse, que filho faz uma pergunta dessas? Carlos tentou se explicar. Não, doutor, o senhor entendeu errado. É que ela está sofrendo muito, né? As dores, a dependência, seria melhor para ela. Mentira deslavada. Eu tinha algumas dores normais da idade, mas nada que comprometesse minha qualidade de vida. Naquela noite, sozinha em casa, eu chorei pela primeira vez desde a descoberta. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva fria, calculada, que ia crescendo dentro de mim como um tumor. Decidi que precisava saber mais sobre a situação financeira deles. Se eles estavam tão desesperados assim pela herança, tinha alguma coisa errada. E eu sabia exatamente como descobrir. Liguei para minha vizinha, Dona Célia, que trabalha no Banco Bradesco do centro de São Bernardo. Dona Célia e eu somos amigas há 15 anos, desde que ela se mudou para a rua. Marquei um café na casa dela. Célia, preciso de um favor meio delicado. Você pode consultar a situação do meu filho Carlos no banco? Só para saber se está tudo bem com ele. Expliquei que estava preocupada porque ele andava muito estressado. Dona Célia hesitou no início. Afinal, era informação confidencial. Mas quando expliquei que estava pensando em ajudá-lo financeiramente, ela concordou em dar uma olhadinha discreta. A informação que ela me trouxe 2 dias depois me deixou chocada, mas também explicou muita coisa. Carlos estava devendo quase 200 mil reais entre cartão de crédito, financiamentos e empréstimos. A empresa dele estava falida há 1 ano, mas ele estava escondendo isso da família. Por isso a pressão para eu fazer a passagem logo. Fernanda estava numa situação menos dramática, mas também complicada. Tinha financiado um apartamento além das suas condições e estava atrasando as parcelas. Mais uns 3 meses e ia perder o imóvel. Os 2 estavam quebrados e vendo minha herança como a salvação. Isso explicava a pressa toda, mas eu ainda não tinha certeza de até onde eles eram capazes de ir. Então resolvi fazer um teste. Um teste que ia mostrar o verdadeiro caráter deles de uma vez por todas. O teste que eu bolei foi simples, mas revelador. Liguei para os 2 e disse que estava me sentindo muito mal, com dores no peito e falta de ar. Pedi para virem me buscar para ir ao hospital. A reação de cada um me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem eles realmente eram. Carlos chegou primeiro, obviamente tenso. Mas não era tensão de preocupação. Era tensão de quem está sendo incomodado. Mãe, a senhora tem certeza que é sério? Não pode ser só ansiedade? É que eu tenho uma reunião muito importante hoje. Ele olhou para o relógio 3 vezes enquanto falava comigo. Fernanda chegou 20 minutos depois, visivelmente irritada. Mãe, a senhora não pode ficar inventando doença assim. Da última vez que trouxe aqui, era só gases.
Custou R$ 300 de exames para descobrir que a senhora tinha comido feijão demais. Fingi que as dores pioraram e pedi para irmos logo. No caminho para o hospital, deixei o celular gravando dentro da bolsa. O que eu ouvi foi a gota d'água. Fernanda, se for mais uma das neuroses dela, eu não aguento mais. Tô gastando uma fortuna em consulta particular só para descobrir que ela tá com medo da morte. Carlos falava como se eu não estivesse no banco de trás. Ela faz isso para chamar atenção. Desde que o pai morreu, inventou que virou doente. Aposto que quando chegarmos lá, os exames vão dar tudo normal de novo. Fernanda nem olhou para trás para me ver. Quando chegamos ao hospital, pedi para ficar sozinha com o médico por alguns minutos. Expliquei para ele que estava fazendo um teste com meus filhos e que estava tudo bem comigo. O doutor, um senhor já experiente, entendeu na hora. Dona Maria, infelizmente vejo muito isso. Família que só aparece quando tem interesse. A senhora quer que eu diga que está tudo bem ou que encontrei algum problema? Doutor, me dê 2 cenários. Primeiro, diga que está tudo normal. Depois, invente que encontrou algo que precisa investigar melhor. O médico sorriu de um jeito triste. Vou fazer melhor que isso. Vou dizer que está tudo normal, mas que pela sua idade, recomendo alguns exames preventivos. Aí, a gente vê como eles reagem. Quando ele chamou meus filhos para conversar, eu consegui observar as reações deles através do vidro da sala. O médico explicou que minha saúde estava estável, mas que seria bom fazer alguns exames cardíacos preventivos, nada urgente, apenas cuidado com a idade. A reação dos dois foi reveladora. Carlos perguntou imediatamente quanto custaria e se era realmente necessário. Fernanda quis saber se eu podia esperar uns meses, porque estava tudo muito corrido no trabalho dela. O médico insistiu que prevenção era sempre melhor e que, pela minha idade, seria recomendável fazer os exames logo. Foi quando Carlos soltou a pérola. Doutor, com todo respeito, mas a gente já gastou muito com o médico este ano. Se não é urgente, acho que pode esperar. Na idade dela, a gente tem que pensar se vale a pena investir tanto em... Ele não terminou a frase, mas todos entendemos. Na idade dela, não vale a pena investir tanto em manter viva. O médico ficou claramente constrangido. Senhor, estamos falando da saúde da sua mãe. Alguns exames preventivos não são luxo, são necessidade. Fernanda se intrometeu. Mas doutor, a gente tem que ser realista. Ela já tem 65 anos, já viveu bastante. Não é como se fosse uma pessoa nova que tem a vida toda pela frente. Naquele momento, sentada naquela cadeira de hospital, escutando meus filhos discutirem se eu merecia viver mais tempo baseado no custo-benefício, algo dentro de mim morreu de vez. Não foi a esperança. Essa já tinha morrido naquela quinta-feira. Foi a última gota de amor que eu ainda sentia por eles. No caminho de volta para casa, eles discutiram a situação como se eu fosse surda. Carlos, acho que a gente precisa conversar com ela sobre se mudar para um lugar mais barato. Essa casa é muito grande para uma pessoa só. Fernanda já estava fazendo planos para me tirar da minha própria casa. Ou então, um lar de idosos. Seria mais seguro para ela e mais econômico para a gente. Carlos achou que tinha tido uma ideia brilhante. Chegando em casa, eles se despediram com beijinhos carinhosos, prometendo voltar em breve para cuidar de mim. Mas antes de saírem, ouvi Carlos sussurrando para Fernanda na varanda. Acho que chegou a hora da gente conversar sério com ela sobre fazer um testamento, para não dar problema depois. Eles saíram e eu fiquei sozinha, sentada na poltrona da sala, olhando para as fotos de família espalhadas pela casa. Fotos de aniversários, natais, formaturas. Uma vida inteira de memórias que de repente pareciam todas falsas. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se meus filhos queriam acelerar minha morte para herdar mais rápido, eu ia dar a eles exatamente o que mereciam. Só que não da forma que esperavam. Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre algo que nunca imaginei que precisaria aprender. Como fazer um testamento que fosse uma verdadeira bomba nuclear na vida de pessoas gananciosas. Naquela noite, sozinha na minha casa que eles já consideravam deles, aconteceu minha verdadeira transformação. Não foi dramática como nos filmes. Não houve música de fundo, nem momento de revelação épica.
Foi uma mudança fria, calculada, definitiva. A Maria das Dores maternal morreu para sempre. No lugar dela, nasceu uma estrategista. Primeira coisa que fiz foi me educar. Passei a madrugada toda pesquisando na internet sobre direitos de herança, testamentos, doações em vida. Descobri coisas fascinantes. Por exemplo, que eu podia, perfeitamente, doar todos os meus bens para quem quisesse, deixando apenas a legítima obrigatória para os filhos, que no meu caso seria uns R$ 200.000 para dividir entre os dois. Mas isso ainda era pouco para o tamanho da traição. Eu queria que doesse de verdade. Foi quando me lembrei de uma coisa que aprendi no INSS. As pessoas sempre se enforcam com a própria corda quando são gananciosas demais. Bastava dar a eles exatamente o que queriam, a oportunidade de mostrar quem realmente eram. Nos dias seguintes, comecei a testar os limites deles de forma sutil. Reclamava mais de dores imaginárias, fingia estar mais confusa, esquecia coisas importantes. Não para parecer doente, para parecer mais vulnerável, porque queria ver até onde eles seriam capazes de ir para acelerar minha passagem. A reação foi imediata e repugnante. Carlos começou a sugerir que eu deveria simplificar minha vida. Trouxe folders de lares para idosos, falando sobre como seria bom eu ter companhia da minha idade. Fernanda começou a falar sobre como seria perigoso eu continuar morando sozinha, principalmente com esses esquecimentos que eu estava tendo. Mas o que mais me chocou foi a campanha psicológica que eles começaram. Frases como: "Mãe, a senhora não acha que já viveu o suficiente? Não tem medo de virar um peso para a família? O que acha de fazer uns papéis organizados para não dar trabalho depois?" Eles estavam literalmente tentando me convencer a desistir de viver. Foi quando eu percebi que precisava de ajuda profissional, não de psicólogo, de advogado, mas não qualquer advogado. Precisava de alguém que entendesse tanto de direito quanto de vingança. Lembrei do doutor Henrique Monteiro, advogado que cuidava dos assuntos da família há mais de 20 anos. Homem íntegro, discreto e que tinha presenciado o nascimento dos meus filhos. Se alguém ficaria indignado com a situação, seria ele. Marquei uma consulta, mas não no escritório dele. Pedi para ele vir em casa numa terça-feira quando eu sabia que nenhum dos dois apareceria. Disse que era sobre organizar meus papéis. Doutor. Henrique chegou pontualmente às 14 horas, com sua maleta de couro velho e aquele jeito formal de sempre. Homem de uns 70 anos, cabelos brancos, mas mente afiada como navalha. Dona Maria, que bom vê-la. Como está passando? Perguntou com genuína preocupação. Doutor, estou bem de saúde, mas mal de espírito. Preciso da sua ajuda para uma situação muito delicada. Ofereci café e bolachas, como sempre fazia. Claro, estou aqui para isso. Do que se trata? Em vez de explicar, peguei meu celular e toquei algumas das gravações que tinha feito. Vi o rosto do Dr. Henrique mudar de expressão conforme ele ouvia meus filhos falando sobre minha morte como investimento financeiro. Quando a gravação terminou, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois me olhou com uma mistura de tristeza e indignação que eu nunca tinha visto. Maria, isso é monstruoso. Eu conheci esses meninos pequenos. Como chegaram a esse ponto? Doutor, não sei como chegaram. Só sei que chegaram. E agora eu preciso me proteger. Não só dos planos deles, mas de mim mesma, porque estou sentindo um ódio que não sabia que existia dentro de mim. Expliquei para ele tudo o que tinha descoberto. As dívidas do Carlos, os problemas financeiros da Fernanda, as insinuações sobre acelerar minha morte, os planos de me internar em um asilo. Doutor, eu quero fazer um testamento, mas não um testamento comum. Quero que seja uma lição que eles jamais vão esquecer. Dr. Henrique tirou os óculos e limpou devagar. Maria, entendo sua revolta, mas vingança nunca é um bom conselheiro. Podemos proteger seu patrimônio sem partir para extremos. Doutor, com todo respeito, mas eles já partiram para o extremo quando começaram a planejar minha morte. Eu só quero dar a eles exatamente o que merecem. Expliquei meu plano inicial. Deixar tudo para instituições de caridade, cumprindo apenas a legítima obrigatória. Mas Dr. Henrique teve uma ideia ainda melhor. Maria,
Que tal se a gente fizer algo mais educativo? Um testamento que seja uma verdadeira aula sobre consequências? O que ele sugeriu era genial. Um testamento condicionado ao comportamento deles comigo nos próximos anos. Se continuassem me tratando bem, herdariam tudo. Se eu descobrisse qualquer traição, falsidade ou tentativa de me prejudicar, perderiam tudo automaticamente. Mas, doutor, eles já me traíram, já falharam no teste. Ele sorriu de um jeito que me lembrou porque ele era considerado um dos melhores advogados da região. Ah, Maria, mas eles não sabem que você sabe, e aí está a beleza da coisa. O plano que Dr. Henrique e eu arquitetamos era uma obra de arte jurídica. Não era apenas um testamento. Era uma armadilha psicológica que usaria a própria ganância deles contra eles mesmos. E a parte mais bela? Eles mesmos se enforcariam com a corda que eu ia dar. Durante uma semana inteira, fingimos estar elaborando documentos simples. Dr. Henrique vinha em casa 2 vezes, sempre quando eu sabia que os filhos não estariam por perto. Para qualquer vizinho curioso, parecia apenas uma senhora organizando seus papéis com o advogado da família. O que estávamos realmente fazendo era muito mais sofisticado. Primeiro, criamos o que Dr. Henrique chamou de Testamento Bomba Relógio. Um documento perfeitamente legal que dividia minha herança entre os filhos, mas com uma cláusula muito específica. Qualquer comportamento que demonstrasse interesse apenas financeiro no meu bem-estar resultaria em perda automática da herança. Mas, Dr. Henrique, como provar comportamento interesseiro? Ele sorriu daquele jeito conspiratório que eu estava aprendendo a amar. Maria, você já provou. Essas gravações são evidência suficiente, mas vamos dar a eles mais corda para se enforcarem. A segunda parte do plano era ainda mais diabólica. Eu ia fingir que estava considerando seriamente a sugestão deles de simplificar minha vida. Ia começar a falar sobre vender a casa, sobre me mudar para um lugar menor, sobre não querer dar trabalho para ninguém. Eles vão salivar, pensando que você está facilitando a vida deles, Dr. Henrique explicou. E cada reação gananciosa vai ser mais uma prova da índole deles. Mas havia uma terceira parte do plano que nem o doutor Henrique conhecia completamente, porque algumas vinganças são tão pessoais que precisam ser executadas sozinha. Comecei devagar, na primeira semana de setembro. Carlos veio almoçar no domingo, como sempre. Enquanto ele comia meu escondidinho, prato favorito dele desde criança, soltei a primeira isca. Filho, andei pensando no que você falou sobre eu simplificar minha vida. Acho que você tem razão. Vi os olhos dele brilharem com uma ganância mal disfarçada. Ah, é, mãe? E em que você pensou? Essa casa é muito grande mesmo para uma pessoa só, e cara de manter. Talvez seja a hora de vender e comprar algo menor. Falei isso com a voz mais inocente possível. Carlos quase engasgou com a comida de tanta ansiedade. É uma ideia muito sensata, mãe, muito madura da sua parte. Ele não conseguia esconder a satisfação. E aquela casa da sua avó em Santo André também? Tá parada lá, só dando despesa. Talvez seja melhor vender logo, antes que desvalorize mais. Agora, Carlos estava praticamente calculando mentalmente. Mãe, se quiser, eu posso ajudar com toda essa parte burocrática. Venda de imóvel é complicado, tem que conhecer o mercado. Claro que ele queria ajudar. Estava vendo a herança sendo antecipada. Ah, filho, você faria isso por mim? Que alívio. Eu não entendo nada dessas coisas. Menti descaradamente. Eu entendia de imóveis muito bem, obrigada. Durante as 2 semanas seguintes, Carlos se transformou no filho mais atencioso do mundo. Ligava todos os dias, aparecia sem avisar para ver como eu estava. Trouxe até um corretor para avaliar a casa. O corretor, um homem jovem de terno amassado e sorriso falso, avaliou minha casa em R$380 mil. Dona Maria, no mercado atual, seria um bom negócio. Posso encontrar compradores interessados rapidamente. Fingi hesitação. Ai, eu não sei. É muita responsabilidade. E se eu me arrepender? Foi quando Carlos mostrou sua verdadeira face. Mãe, com todo respeito, mas a senhora não está mais em idade de ficar hesitando.
Decisões importantes têm que ser tomadas enquanto a senhora ainda tem lucidez para isso. Enquanto ainda tenho lucidez. Como se eu fosse uma demente em potencial que precisa se apressar antes de perder completamente o juízo. O corretor, desconfortável com a crueza do comentário, tentou suavizar. Bem, não há pressa. Dona Maria pode pensar com calma. Não, o Carlos tem razão. Interrompi, fingindo ter tomado uma decisão súbita. Vamos vender mesmo, quanto antes melhor. A felicidade no rosto do Carlos era nojenta de se ver. Fernanda, quando soube da decisão, teve uma reação similar. Apareceu em casa 2 dias depois, se fazendo de preocupada. Mãe, o Carlos me contou que a senhora vai vender as casas. Tem certeza? Não está sendo muito precipitada? Mas eu via no olhar dela a mesma ganância calculista do irmão. Ah, filha, seu irmão me fez ver que eu estava sendo teimosa mesmo. Ele tem razão. Casa grande demais só dá trabalho. Bem, se a mãe tem certeza. E o dinheiro? A senhora pensou onde vai morar? Porque eu tinha uma ideia. Fernanda mal conseguia esconder a ansiedade. Que ideia, filha? Eu estava pensando. Em vez da senhora alugar um apartamento e ficar gastando dinheiro todo mês, por que não mora comigo? Seria mais econômico e eu poderia cuidar melhor da senhora. Morar com a Fernanda. A filha que falava da minha morte como uma liberação financeira queria me ter em casa para vigiar de perto. Provavelmente para garantir que eu não desperdice o dinheiro da venda. Que filha carinhosa eu tenho, disse, dando um beijo na testa dela. Vou pensar na sua proposta. Mas eu já tinha pensado, e minha decisão ia surpreender todo mundo. Com o teatro da venda das casas em andamento, decidi acelerar o cronograma do plano. Queria ver até onde meus filhos eram capazes de ir quando cheirassem dinheiro de perto. E posso te garantir, foi bem mais longe do que eu imaginava. A primeira provocação foi financeira. Numa quinta-feira, liguei para o Carlos em pânico. Filho, me ajuda! Fui no banco hoje e eles disseram que minha conta estava com um movimento estranho. Tem uns descontos que eu não entendo. Fingi estar confusa e assustada. Carlos chegou em casa em 15 minutos. 15 minutos. Para me ajudar com problemas bancários, ele largou tudo e veio correndo. Quando se tratava da minha saúde, sempre tinha alguma reunião importante. Calma, mãe, vou ver o que está acontecendo. Ele pegou meu cartão e meu talão de cheques. A senhora tem anotado tudo que gasta? Mostrei uma caderneta onde eu anotava gastos fictícios. R$ 300 para a igreja, 200 para uma instituição de caridade, 500 para uma amiga que estava precisando. A cara do Carlos mudou na hora. Mãe, a senhora tem que parar de ficar doando dinheiro assim, principalmente agora que vai vender as casas. Esse dinheiro tem que render, não ser jogado fora. Mas, filho, eu sempre ajudei quem precisa. Seu pai sempre dizia que Deus nos deu para dividir. Mãe, com todo respeito ao meu pai, mas essas coisas eram para quando a senhora tinha renda fixa. Agora, a senhora vai viver só do dinheiro da venda. Tem que economizar. Carlos falava como se eu fosse uma criança irresponsável. Então você acha que eu deveria parar de fazer caridade? Pelo menos diminuir bastante. E essa história de emprestar dinheiro para a amiga tem que parar completamente. A senhora está sendo explorada. Fingir concordar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Você tem razão, filho. Talvez eu precise de alguém para me ajudar a controlar os gastos. Os olhos dele brilharam como moeda de ouro. Posso cuidar disso para a senhora, sem problema nenhum. Claro que podia. Administrar o meu dinheiro era exatamente o que ele queria. Na semana seguinte, fiz um teste ainda mais específico. Liguei para a Fernanda chorando. Filha, estou muito mal. Acho que estou ficando doente de verdade desta vez. Fernanda demorou 2 horas para chegar. 2 horas. E quando chegou, estava visivelmente irritada. Mãe, que houve agora? A senhora está com dor onde? No peito, filha. E uma tontura terrível. Acho que pode ser o coração. Fingi estar fraca, apoiando na parede. Em vez de me levar para o hospital imediatamente, sabe o que ela fez? Pegou o medidor de pressão e disse: Vamos ver primeiro se é alguma coisa séria. Minha pressão estava normal, como sempre. Fernanda suspirou aliviada. Não de alívio por eu estar bem,
mas de alívio por não ter que gastar dinheiro com o hospital. Mãe, a senhora precisa parar com essas crises de pânico. Está ficando neurótica. Qualquer coisinha já pensa que vai morrer. Mas, filha, eu realmente senti... Mãe, olha, vou falar a verdade para a senhora. Depois de uma certa idade, o corpo dá esses sinais mesmo. Faz parte. Não é normal a senhora se desesperar por qualquer coisinha. Ela estava literalmente me dizendo para aceitar que vou morrer logo e parar de incomodar quando sinto algo diferente. Mas foi o teste seguinte que quebrou de vez qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter sobre o caráter deles. 2 semanas depois, fingi que tinha caído no banheiro e machucado o pulso. Liguei para os dois, dizendo que estava com muita dor e que talvez tivesse quebrado alguma coisa. Carlos chegou primeiro, viu que eu estava conseguindo mexer a mão e disse: Mãe, se estivesse quebrado, a senhora não conseguia mover assim. Deve ser só uma torção. Mas, filho, está doendo muito. Você não pode me levar para tirar uma radiografia? Mãe, radiografia custa uns R$ 200. Para uma torção simples, não vale a pena. Põe gelo e toma um anti-inflamatório. R$ 200. Meu filho achou que R$ 200 era caro demais para cuidar da minha saúde. Fernanda chegou 1 hora depois e teve a mesma reação. Mãe, a senhora tem que aprender a ser mais cuidadosa. Na sua idade, qualquer queda pode ser perigosa. Como se a culpa fosse minha por ter me machucado. Filha, eu acho que preciso de ajuda em casa. Talvez uma faxineira ou alguém que venha algumas vezes por semana. Mãe, isso é gasto desnecessário. A senhora consegue cuidar da casa sozinha ainda. Só precisa ter mais cuidado. Eles queriam que eu continuasse fazendo tudo sozinha, correndo riscos, porque contratar ajuda custaria dinheiro. O dinheiro que eles queriam herdar intacto. Naquela noite, sozinha em casa com meu pulso doendo de verdade, porque eu tinha realmente trombado ele na mesa de propósito para fazer o teste. Tive uma revelação sobre meus filhos. Eles não eram apenas gananciosos. Eles eram cruéis. E a crueldade, diferente da ganância, não tem perdão possível. Foi nesse momento que decidi que minha vingança não ia ser apenas sobre dinheiro. Ia ser sobre justiça mesmo. Outubro chegou e com ele minha decisão de acelerar o plano final. Os testes tinham me mostrado tudo o que eu precisava saber. Meus filhos não tinham um pingo de amor verdadeiro por mim. Eram 2 sanguessugas esperando minha morte para se fartar. Mas eu ainda precisava de mais evidências. Evidências irrefutáveis que Dr. Henrique pudesse usar para blindar legalmente minha vingança. Então comecei a fase que eu chamava de Operação Pressão Máxima. A primeira bomba que soltei foi numa conversa aparentemente inocente com Carlos. Ele tinha vindo me buscar para assinar os papéis da venda da casa, que, obviamente, ainda não tinha acontecido de verdade. Eu estava apenas fingindo que o processo estava andando. Filho, andei pensando numa coisa importante. Com o dinheiro da venda das casas, vou ter quase R$ 600 mil, né? Carlos confirmou com um aceno, já calculando mentalmente sua parte. Então estava pensando em usar parte desse dinheiro para fazer uma viagem. Sabe? Realizar alguns sonhos antes de... Bem, antes que seja tarde demais. A cara de pânico no rosto dele foi impagável. Que tipo de viagem, mãe? Sempre quis conhecer a Europa. Talvez um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Vi numa agência que custa uns R$ 50 mil, tudo incluído. Inventei na hora, só para ver a reação. 50 mil? Mãe, isso é muito dinheiro. A senhora tem que pensar que esse dinheiro precisa durar o resto da sua vida. Mas, filho, se não for agora, quando vai ser? Com 65 anos ainda tenho saúde para viajar. Daqui a alguns anos, talvez não tenha mais condições. Carlos estava visivelmente desesperado. 50 mil era dinheiro que sairia da herança dele. Mãe, a senhora já viajou muito quando o pai era vivo. Acho que agora é hora de pensar em estabilidade, em segurança financeira. Ai, filho, você tem razão. Talvez eu esteja sendo irresponsável mesmo. Fingi ceder, mas vi o alívio no rosto dele. Com Fernanda, usei uma estratégia diferente. Marquei um almoço com ela num restaurante do centro de São Bernardo, daqueles caros que ela sempre evitava. Filha, preciso te contar uma coisa. Estou pensando em fazer uma doação grande para a pastoral da criança da nossa paróquia.
Fernanda quase engasgou com o refrigerante. Que tipo de doação, mãe? Eles estão construindo uma creche nova e precisam de 30 mil reais para terminar. Pensei em doar esse valor. Mais uma mentira estratégica. 30 mil reais? Mãe, a senhora perdeu o juízo? Isso é uma fortuna. Filha, sempre ensinei vocês que quem pode ajudar deve ajudar. E agora, com o dinheiro da venda das casas, eu posso. Mãe, com todo respeito, mas a senhora precisa pensar em você primeiro. E na família. Esse dinheiro pode fazer falta no futuro. Família. Ela estava preocupada com a família, especificamente com a parte da família que receberia a herança. Você acha que estou sendo irresponsável? Acho que a senhora está sendo generosa demais. Caridade é bonito, mas dentro do orçamento. Fernanda falava como se fosse minha assessora financeira. Mas foi a conversa que gravei entre eles, depois desses testes, que me deu o material definitivo que eu precisava. Na segunda-feira seguinte, fingi que ia ao médico e saí de casa, mas voltei depois de 1 hora. Entrei pela porta dos fundos e ouvi vozes na sala. Carlos e Fernanda estavam lá, discutindo minha situação. Deixei o celular gravando e fiquei escutando do corredor. Fernanda, a situação está ficando crítica. Mãe está gastando dinheiro como se fosse água. Viagem para a Europa, doação para a igreja. Se continuar assim, quando ela morrer não vai sobrar nada. Eu sei, Carlos. E o pior é que ela está ficando teimosa. Antes, pelo menos, escutava nossos conselhos. Acho que chegou a hora da gente tomar uma atitude mais drástica. A voz do Carlos tinha um tom que me gelou. Que tipo de atitude? Interdição judicial. Alegamos que ela não tem mais capacidade de administrar os próprios bens. Interdição. Meu próprio filho querendo me internar judicialmente como incapaz mental para controlar minha herança enquanto eu ainda estava viva. Mas, Carlos, para conseguir interdição, a gente precisa provar que ela tem problemas mentais. E ela está lúcida. Fernanda, você é enfermeira. Você sabe como escrever um relatório técnico. E eu conheço um médico que, enfim, que pode ser colaborativo mediante uma compensação financeira. Eles estavam literalmente planejando forjar um laudo médico para me declarar louca. E se não der certo? Aí a gente parte para o plano B. A gente convence ela a assinar uma procuração para mim administrar tudo. Falo que é para facilitar a vida dela, que é muito complicado ela ter que assinar documento toda hora. Fernanda hesitou. Carlos, isso não é meio antiético? Fernanda, vamos ser práticos. Mãe tem 65 anos, pode viver mais 20. Você quer esperar até os seus 60 anos para ter acesso à herança? Além do mais, a gente está protegendo ela de ser explorada por terceiros. Você tem razão. E pelo menos o dinheiro fica na família. Exato. É melhor a gente administrar do que deixar ela gastar tudo com caridade e viagem. Fiquei ouvindo eles planejarem minha interdição por mais 15 minutos. Discutiram valores de suborno para médicos, estratégias para me convencer a assinar procurações, até como dividiriam minha administração entre os dois. Quando finalmente saíram, sentei na poltrona da sala e percebi que estava tremendo. Não de medo, de raiva pura. Meus filhos não queriam apenas herdar meu dinheiro. Queriam me tirar o direito de administrar minha própria vida. Queriam me transformar numa prisioneira na minha própria existência. Naquela noite, liguei para Dr. Henrique. Doutor, chegou a hora. Tenho tudo o que precisamos. A preparação para o confronto final levou 2 semanas de planejamento meticuloso. Dr. Henrique e eu trabalhamos como uma dupla de detetives montando um caso irrefutável. Cada detalhe foi pensado para causar o máximo impacto psicológico possível. Maria, você tem material suficiente para destruir eles juridicamente, Dr. Henrique disse, revisando todas as gravações e evidências que eu tinha coletado. Mas eu quero que você tenha certeza absoluta do que está fazendo. Depois que der esse passo, não há volta. Doutor, eles planejaram minha interdição judicial. Queriam me declarar louca para controlar meu dinheiro. Que volta pode haver depois disso? Ele suspirou, tirando os óculos para limpar. Está bem. Então vamos fazer isso da forma mais impactante possível. O plano era genial em sua simplicidade cruel. Primeiro,
Eu ia fingir que tinha decidido aceitar a sugestão deles sobre fazer uma procuração. Ia convocar uma reunião familiar no domingo para organizar meus papéis definitivamente. Vou ligar para eles hoje mesmo, dizendo que pensei bem e que eles têm razão. Que preciso de ajuda para administrar tudo. A ironia era deliciosa. E Dr. Henrique, eu quero que você esteja lá, mas escondido no início. Só aparece quando eu der o sinal. Durante os dias que antecederam o confronto, eu precisei fingir que estava cedendo às pressões deles. Foi a parte mais difícil de todo o plano. Agir como se estivesse concordando com minha própria humilhação. Carlos ficou eufórico quando liguei dizendo que queria fazer a procuração. Mãe, a senhora está tomando a decisão mais sensata da sua vida. Vai ver como vai ficar mais tranquila sem ter que se preocupar com essas burocracias. Fernanda teve uma reação similar. Mãe, que bom que a senhora entendeu que é para o seu próprio bem. A gente só quer cuidar da senhora. Cuidar. Essa palavra tinha adquirido um gosto amargo na minha boca. Marquei a reunião para domingo, 4 de novembro, às 14 horas. Venham almoçar comigo. Depois a gente resolve essas pendências, disse a eles. O que não contei é que Dr. Henrique chegaria às 13h30 e ficaria escondido no meu quarto, ouvindo tudo através de um interfone que instalamos discretamente. Na sexta-feira, antes do confronto, fiz questão de fazer um último teste da índole deles. Liguei para Carlos, fingindo pânico. Filho, preciso te contar uma coisa terrível. Descobri que o corretor que você trouxe é desonesto. Uma vizinha me contou que ele já aplicou golpe em outros idosos. A reação dele foi reveladora. Mãe, a senhora tem certeza? Porque se a gente cancelar agora, vai ter que pagar multa contratual. Nem perguntou se eu estava bem, se tinha sido prejudicada, se precisava de alguma coisa. A primeira preocupação foi com dinheiro. Que multa, filho? Ah, uns 5.000 reais. Mas não se preocupa, se for mesmo golpe, a gente consegue cancelar sem pagar. Só então ele pensou em me tranquilizar. Óbvio que não havia corretor nenhum. Eu estava apenas testando as prioridades dele mais uma vez. No sábado, véspera do confronto, tive um momento de hesitação. Será que não estava sendo cruel demais? Será que não devia dar uma última chance para eles se redimirem? Mas então me lembrei das conversas gravadas, das risadas deles falando sobre minha morte, dos planos de interdição judicial, da forma como calculavam friamente quanto tempo eu ainda tinha de vida. Não. Eles tinham feito suas escolhas. Agora era a hora de enfrentar as consequências. Prepare a mesa de domingo com muito carinho. Fiz o escondidinho predileto do Carlos, a farofa que a Fernanda sempre elogiava, doce de mamão para a sobremesa. Uma última ceia antes da crucificação. Só que desta vez, quem ia ser crucificado não seria a inocente. Dr. Henrique chegou pontualmente às 13h30. Carregando uma maleta cheia de documentos. Maria, está preparada? Doutor, estou preparada há meses. Desde o dia que descobri quem meus filhos realmente são. Ele se posicionou no meu quarto, com a porta entreaberta e o interfone ligado. Lembra do sinal? Quando eu disser, acho que está na hora de ser honesta, o senhor aparece. Às 14 horas em ponto, Carlos chegou com a família toda. A esposa Sandra e as 2 filhas, Isabela e Camila. Fernanda veio sozinha. O filho estava com o pai. Almoçamos normalmente, com conversas sobre a escola das meninas, trabalho, clima. Uma família brasileira típica num domingo típico. Ninguém imaginava a bomba que estava prestes a explodir. Depois do doce, quando todos estavam relaxados e satisfeitos, comecei a execução final. Bem, como eu falei, chamei vocês aqui para resolver definitivamente a questão dos meus papéis. Falei com voz calma, quase maternal. Carlos e Fernanda se entreolharam, tentando disfarçar a ansiedade. Pensei muito sobre o que vocês disseram, sobre eu precisar de ajuda para administrar minhas coisas. Continuei, vendo os olhos deles brilharem. E cheguei à conclusão de que vocês estão certos. Eu realmente preciso de ajuda. Pausa dramática. Só que não do tipo que vocês imaginam. A atmosfera mudou instantaneamente. Algo no meu tom alertou os instintos deles. Acho que está na hora de ser honesta com vocês.
Dr. Henrique entrou na sala exatamente quando pronunciei as palavras combinadas. A expressão no rosto dos meus filhos foi impagável. Uma mistura de confusão, surpresa e o primeiro lampejo de medo. Dr. Henrique, o que o senhor está fazendo aqui? Carlos se levantou instintivamente, como se precisasse se defender. Boa tarde, Carlos. Fernanda, vim a pedido da sua mãe para esclarecer algumas questões importantes. Sua voz tinha aquele tom formal de advogado experiente que conhece todos os truques. Fernanda olhou de mim para o Dr. Henrique, depois de volta para mim. Mãe, que questões? A senhora não disse que ia resolver só os papéis da procuração? Sorri pela primeira vez em meses, com genuína satisfação. Ah, filha, vou resolver muito mais que isso. Dr. Henrique, pode começar. O advogado colocou a maleta na mesa de centro e retirou uma pilha de documentos organizados com clipes coloridos. Bem, antes de qualquer coisa, preciso informar que esta conversa está sendo gravada para fins legais. Como assim gravada? Carlos estava ficando visivelmente nervoso. Seu celular, Maria. Dr. Henrique acenou para mim. Peguei meu Samsung e coloquei bem no centro da mesa. Está gravando desde que vocês chegaram, assim como eu gravei várias conversas suas nos últimos meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até as meninas que estavam brincando no tablet pararam para olhar. Mãe, que história é essa de gravar conversa? Fernanda tentou soar indignada, mas eu ouvia o nervosismo na voz. A história, minha filha, é que descobri algumas coisas muito interessantes sobre vocês dois. Dr. Henrique, quer reproduzir a gravação da quinta-feira passada? O advogado conectou um pequeno alto-falante ao seu celular. Esta gravação foi feita no dia 25 de outubro, nas dependências desta residência. A voz do Carlos preencheu a sala. Fernanda, a situação está ficando crítica. Mãe está gastando dinheiro como se fosse água. Se continuar assim, quando ela morrer não vai sobrar nada. Vi a cor sumir do rosto dele. Fernanda ficou pálida como papel. A gravação continuou, reproduzindo todo o plano de interdição judicial, o esquema de suborno ao médico, a discussão sobre forjar laudos psiquiátricos. Sandra, esposa do Carlos, estava boquiaberta. Carlos, que conversa é essa? Você estava planejando internar sua mãe? Não é bem assim. A gente estava só. Carlos gaguejava, tentando encontrar uma explicação que não existia. Só o quê, filho? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Só planejando me declarar louca para controlar meu dinheiro? Só discutindo suborno de médicos? Só calculando quanto tempo eu ainda tinha de vida? Isabela, minha neta de 12 anos, me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes. Vovó, o que significa interdição? Antes que qualquer adulto pudesse responder, expliquei. Significa quando alguém vai ao juiz e diz que você está maluco da cabeça, querida. Aí o juiz não deixa mais você cuidar do seu próprio dinheiro. Mas vovó não é maluca, Isabela disse com a honestidade brutal das crianças. Não, querida, não sou. Mas seu pai e sua tia acharam que seria mais fácil me internar como louca do que esperar eu morrer naturalmente. Sandra levantou-se abruptamente. Carlos, nós vamos embora. Agora. Sandra, espera, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você estava planejando internar sua mãe para roubar o dinheiro dela? Sandra estava genuinamente horrorizada. Dr. Henrique interveio com voz calma. Senhora Sandra, compreendo seu choque, mas precisamos terminar esta reunião. Há questões legais que precisam ser esclarecidas. Fernanda finalmente conseguiu falar. Mãe, a senhora está distorcendo tudo. A gente só estava preocupados com a senhora, com essas suas atitudes estranhas ultimamente. Atitudes estranhas? Ri com amargura. Tipo querer gastar meu próprio dinheiro? Tipo querer decidir minha própria vida? Tipo não querer morrer logo para facilitar a vida de vocês? Não é isso, mãe. Não é? Dr. Henrique, toca aquela gravação do dia 19 de julho. A primeira gravação, aquela que tinha mudado tudo, ecoou pela sala. A voz do Carlos dizendo que eu estava demorando demais para fazer a passagem. A risada da Fernanda comentando sobre dividir minha herança. Desta vez foi Fernanda quem ficou sem palavras. Queriam que eu morresse logo.
Literalmente torciam pela minha morte. Minha voz estava firme, controlada. E agora vão descobrir o que acontece quando você subestima uma mulher de 65 anos. Dr. Henrique abriu a primeira pasta de documentos e colocou na mesa uma folha oficial com selo de cartório. Este é o testamento atual da Dona Maria, datado de 15 de outubro de 2018. Carlos esticou o pescoço para tentar ler, mas o advogado virou o papel para baixo. Calma, rapaz. Primeiro vocês vão ouvir o que sua mãe tem a dizer. Me levantei devagar da poltrona, sentindo o peso do momento. 65 anos de vida, 2 filhos criados com amor, uma família que pensei que me amava de volta. Tudo desmoronando e sendo reconstruído num domingo de novembro. Carlos, Fernanda, vou contar para vocês o que realmente aconteceu nos últimos meses. Vou contar como uma mulher que vocês achavam que era uma velhinha boba se transformou numa pessoa que vocês não conhecem. Comecei caminhando pela sala, passando por cada foto de família pendurada na parede. Aqui, ó, vocês com 5 e 3 anos, no Natal de 1981. Lembram como choraram porque o Papai Noel não trouxe o presente exato que vocês queriam? Eu e seu pai trabalhamos dobrado no mês seguinte para comprar aqueles brinquedos. Fernanda baixou os olhos. Carlos continuava tenso na poltrona. Esta aqui, formatura do Carlos, administração de empresas. Lembram quanto custou aquela festa? Vendemos o carro e ficamos 2 anos indo a pé para o trabalho para pagar. Mas valeu a pena ver a felicidade de vocês. Parei em frente à foto do casamento da Fernanda. 15 mil reais que tiramos da poupança da aposentadoria. Seu pai disse: Maria, nossa filha só casa uma vez, tem que ser bonito. Que ironia, né? Ela casou mais 2 vezes depois. Mãe, por favor. A voz de Fernanda saiu embargada. Por favor o quê, filha? Por favor não conte a verdade? Por favor finja que não ouvi vocês comemorando minha morte futura? Voltei para minha poltrona, mas não sentei. Dr. Henrique, pode ler o testamento. O advogado pigarreou e começou a ler. Eu, Maria das Dores Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade. Espera, Carlos interrompeu. Mãe, se a senhora quer mudar alguma coisa no testamento por causa daquelas conversas, a gente pode conversar. A gente pode explicar. Explicar o quê, Carlos? Que quando vocês falaram em me internar como louca era brincadeira? Que quando riram da minha morte era de nervoso? Sandra estava com as mãos no rosto, claramente envergonhada. As meninas pareciam não entender completamente, mas sentiam a tensão pesada no ar. Dr. Henrique, continue, por favor. Declaro que, após descobrir através de gravações que meus filhos Carlos Silva e Fernanda Silva consideram minha longevidade um obstáculo financeiro e que chegaram ao ponto de planejar minha interdição judicial fraudulenta, altero completamente as disposições anteriores. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o relógio da parede. Primeira alteração. A totalidade dos meus bens, casa residencial, terreno em Santo André, aplicações financeiras e conta corrente, será doada para a Associação Brasileira de Alzheimer e para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Fernanda se levantou de um pulo. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso sim, filha. É tudo meu. Comprado com meu trabalho e do seu pai. Minha voz estava tranquila, como a de alguém lendo a previsão do tempo. Carlos estava calculando mentalmente. Mãe, isso é quase 600 mil reais. A senhora vai doar tudo? Quase tudo. Dr. Henrique, leia a segunda parte. Segunda alteração. Aos meus filhos, deixo apenas a legítima obrigatória por lei, equivalente a 50% do total, a ser dividida igualmente entre eles. Porém, este valor será pago em parcelas mensais de um salário mínimo durante aproximadamente 15 anos. A conta era simples. 300 mil reais divididos em parcelas de 1.200 reais mensais. Eles iam receber migalhas por mais de uma década. Terceira alteração. Qualquer tentativa de contestação judicial deste testamento resultará na perda automática também da legítima, que será integralmente doada às instituições mencionadas. Carlos estava fazendo as contas e empalidecendo a cada segundo. Mãe, isso é cruel. Cruel?
Ri com gosto. Cruel é torcer para sua mãe morrer. Cruel é planejar internar sua mãe como louca. Cruel é calcular quanto tempo de vida ela ainda tem como se fosse um investimento ruim. Mas mãe, a gente nunca o quê? Gritei pela primeira vez na vida. Eu tenho tudo gravado, cada palavra, cada risada, cada plano sórdido. O eco do meu grito ecoou pela casa. Até Dr. Henrique pareceu surpreso com minha explosão. Respirei fundo e retomei o controle. Dr. Henrique, tem mais? Tem sim, a cláusula final. Dr. Henrique virou para a última página do testamento com a solenidade de quem estava executando uma sentença. E, de certa forma, era exatamente isso. Cláusula final e irrevogável. A partir desta data, estabeleço que qualquer contato dos meus filhos comigo deverá ser estritamente monitorado e gravado. Qualquer tentativa de manipulação, coerção ou nova conspiração resultará no corte definitivo do pagamento das parcelas mensais. Fernanda estava chorando agora, mas eu não sentia pena. Eram lágrimas de quem foi pega, não de quem se arrependeu. Além disso, todas as gravações coletadas nos últimos meses serão arquivadas em cartório e uma cópia será enviada para o Conselho Regional de Enfermagem, tendo em vista que a enfermeira Fernanda Silva demonstrou comportamento incompatível com a ética profissional ao planejar fraude em laudos médicos. O rosto de Fernanda ficou branco como papel. Ela podia perder o registro profissional. E uma cópia será enviada também ao Serasa e SPC, considerando que o Sr. Carlos Silva tentou obter acesso fraudulento aos bens de familiar para quitar dívidas pessoais não declaradas. Carlos se levantou bruscamente. Isso vai acabar com minha reputação comercial. Deveria ter pensado nisso antes de planejar minha interdição. Minha voz estava gelada. Dr. Henrique fechou o documento. Dona Maria, quer dizer mais alguma coisa? Olhei para meus filhos. Essas pessoas que eu tinha criado, educado, amado incondicionalmente, e senti uma mistura de tristeza e alívio. Quero dizer que vocês tiveram a vida inteira para demonstrar amor verdadeiro por mim. Escolheram demonstrar ganância. Tiveram meses para se arrepender quando começaram a planejar contra mim. Escolheram acelerar os planos. Caminhei até a janela que dava para o quintal, onde eles brincaram quando eram crianças. Vocês me subestimaram completamente. Acharam que eu era uma velhinha boba que não sabia usar celular, que não entendia de leis, que não tinha inteligência para perceber o que estava acontecendo. Ri baixinho. 35 anos no INSS, filhos. 35 anos vendo gente tentando dar golpe no sistema. Vocês acham que eu não ia reconhecer quando estavam tentando dar um golpe em mim? Sandra juntou as coisas das meninas com movimentos rápidos e nervosos. Carlos, nós vamos embora. E quando chegarem em casa, vocês dois vão explicar direitinho para suas filhas por que o pai tentou roubar a vovó. Sandra, por favor. Não, Carlos, não quero ouvir. Você mentiu para mim sobre suas dívidas, mentiu sobre a situação da empresa e agora descobri que estava planejando internar sua própria mãe. Sandra estava furiosa. Isabela, Camila, venham, vamos embora. As meninas se despediram de mim com beijinhos inocentes. Tchau, vovó. A senhora vai ficar bem? Vou ficar ótima, queridas. Vovó só descobriu quem são os amigos verdadeiros. Quando Sandra saiu com as crianças, o confronto tomou um tom ainda mais pesado. Fernanda parou de chorar e me encarou com raiva. Mãe, a senhora está destruindo a família. Eu estou destruindo? Eu? Me levantei da cadeira com uma energia que não sentia há meses. Quem estava planejando me internar como louca? Quem estava torrendo para eu morrer logo? Quem estava calculando minha expectativa de vida como se fosse um investimento? A gente nunca quis que a senhora morresse. Fernanda, pare de mentir. Está gravado. Você riu quando o Carlos disse que seria melhor eu fazer a passagem logo. Carlos tentou uma última cartada. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Podemos tentar... Tentar o quê, Carlos? Me convencer que eu entendi errado? Que eu imaginei tudo? Que 65 anos de vida me deixaram paranoica? Balancei a cabeça. Não, filho. Chegou a hora de vocês aprenderem que ações têm consequências.
Dr. Henrique juntou os papéis. O testamento já está registrado em cartório. As cópias das gravações já foram autenticadas. Não há nada que possa ser feito para reverter. Fernanda teve um último acesso de desespero. Mãe, pelo menos pense nas suas netas, na Isabela e na Camila. Elas não têm culpa de nada. Tem razão, filha. Elas não têm culpa. Por isso mesmo não quero que cresçam achando que é normal roubar dinheiro de quem ama. Peguei uma foto das meninas na mesa. Quando elas crescerem, vão entender que a vovó delas ensinou uma lição importante sobre caráter. Carlos fez a última tentativa. Mãe, se a senhora fizer isso, vai ficar sozinha. Completamente sozinha. Sorri pela primeira vez desde que tudo começou. Filho, já estava sozinha há meses. Só não sabia. Eles saíram da minha casa naquele domingo sem se despedir. Fernanda bateu a porta. Carlos não olhou para trás. E eu, Maria das Dores Silva, fiquei sozinha na minha sala, rodeada de fotos de uma família que descobri que nunca existiu de verdade, sentindo pela primeira vez em décadas o gosto doce da justiça feita. A vingança estava completa. E era perfeita. Hoje, 7 anos depois daquele domingo que mudou tudo, eu sento na varanda da minha casa em São Bernardo e reflito sobre o que me tornei. Tenho 72 anos agora, cabelos mais brancos, algumas rugas a mais, mas a mente ainda afiada como navalha. E posso te dizer uma coisa, a vingança tem um sabor muito complexo, doce no começo, amargo no final, mas sempre, sempre satisfatório. Nos primeiros meses após o confronto, eu esperava que eles voltassem. Esperava lágrimas, pedidos de perdão, tentativas de reconciliação. Que ingênua ainda era, mesmo depois de tudo. Eles não voltaram por arrependimento, voltaram por desespero financeiro. Carlos apareceu 3 semanas depois do testamento, sozinho, cabisbaixo. A empresa tinha quebrado oficialmente, Sandra tinha pedido divórcio e levado as meninas para Minas Gerais, na casa da mãe dela. Ele estava morando num quarto alugado em Diadema, trabalhando como vendedor numa loja de móveis. Mãe, preciso conversar com a senhora. Ele ficou na porta como um estranho pedindo esmola. Entre, Carlos. Café está passado. Mantive o tom cordial, mas distante. Ele sentou na poltrona onde costumava se jogar com tanta familiaridade. Agora parecia desconfortável, pequeno. Mãe, eu precisava. Ele começou e parou várias vezes. Precisava de quê, filho? Usei a palavra filho como se fosse um título honorário que ele não merecia mais. Queria pedir perdão e perguntar se a senhora pode reconsiderar algumas coisas do testamento. Ri baixinho. Perdão pelo quê, Carlos? Pela tentativa de interdição? Pelo plano de suborno ao médico? Ou por ter torcido pela minha morte? Ele baixou a cabeça. Por tudo. Eu sei que fiz coisas terríveis. Mas, mãe, eu tô desesperado. Não tenho onde morar, não tenho emprego fixo. E você acha que isso é problema meu? A frieza na minha própria voz me surpreendeu. A senhora é minha mãe. Era. Era sua mãe quando você planejava me internar como louca. Era sua mãe quando calculava quanto tempo eu ainda tinha de vida. Me levantei e fui até a janela. Agora sou apenas uma velha que você tentou roubar e que descobriu seus planos. Ele tentou chorar, mas eu conhecia meu filho. Eram lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. Mãe, pelo amor de Deus. Carlos, você recebe R$ 1.200 por mês, conforme o testamento. Dá para sobreviver. Milhões de brasileiros vivem com menos. Voltei para minha poltrona. Se quer mais, trabalhe mais. Ele saiu naquele dia e só voltou 6 meses depois, quando a parcela atrasou porque eu estava viajando. Sim, viajando. Fiz questão de realizar aquela viagem à Europa que tinha mencionado para provocá-lo. Gastei R$ 50.000 numa excursão de 30 dias. O dinheiro era meu. Eu podia fazer o que quisesse. Fernanda demorou mais para aparecer. Quase 1 ano. Ela tinha perdido o emprego no hospital, não oficialmente pelo processo ético, mas ninguém queria uma enfermeira envolvida em escândalo de interdição fraudulenta. Conseguiu trabalho numa clínica pequena em Santo André, ganhando quase metade do que ganhava antes.
Quando ela veio, trouxe o João, meu neto de 13 anos na época. Estratégia emocional óbvia. Usar a criança para me amolecer. Vó, senti sua falta, João disse com aquela sinceridade que só criança tem. Meu coração apertou. O menino não tinha culpa da mãe que tinha. Eu também senti sua falta, amor. Quer um lanche? Enquanto João comia pão de açúcar na cozinha, Fernanda tentou sua abordagem. Mãe, eu sei que errei, mas olha o João. Ele precisa da família, precisa da avó. Fernanda, o João pode vir aqui quando quiser, sozinho. Você que não é mais bem-vinda. Falei isso olhando diretamente nos olhos dela. Mãe, isso é crueldade. Eu sou sua filha. Você foi minha filha. Agora, é apenas alguém que dividiu meu útero com o Carlos. A dureza das minhas próprias palavras me chocou. Quando tinha me tornado essa pessoa? Quando tinha desenvolvido essa capacidade de cortar laços familiares como se fossem galhos secos? Mas então me lembrei das gravações, das risadas, dos planos de interdição. E a frieza voltou, protegendo meu coração como uma armadura. Os anos passaram e eu aprendi a viver com as consequências da minha escolha. Porque não se engane, foi uma escolha. Eu podia ter perdoado, podia ter dado uma segunda chance, podia ter tentado reconstruir os laços familiares. Escolhi não fazer isso. Escolhi viver sozinha, mas com dignidade. Escolhi gastar meu dinheiro comigo mesma e com causas que considero justas. Escolhi me relacionar com pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que tenho. Faço trabalho voluntário no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, uma das instituições que vai herdar meus bens. É irônico ajudar idosos que foram abandonados pela família quando eu mesma me tornei uma mulher que abandonou a própria família. Mas há diferenças importantes. Eles foram abandonados por amor. Eu abandonei por traição. Tenho uma vida social ativa. Grupo da terceira idade, coral da igreja, aulas de informática. Descobri que posso fazer amizades verdadeiras quando paro de fingir ser vulnerável. As pessoas me respeitam, me admiram até. Dona Maria, a senhora é uma mulher de fibra, dizem. Se eles soubessem, às vezes me pergunto se fui cruel demais, se não deveria ter dado mais chances, se uma mãe verdadeira não perdoaria qualquer coisa. Mas então pego meu celular, abro a pasta com as gravações antigas, que ainda conservo, e escuto novamente a voz do Carlos falando sobre acelerar minha morte. A risada da Fernanda comentando sobre dividir minha herança. Os planos de suborno e interdição. E aí me lembro, eles não me viam como mãe há muito tempo. Me viam como obstáculo financeiro. Não tenho remorso por ter me defendido. A solidão dói às vezes, principalmente nos feriados. Natal, Dia das Mães, aniversários. Vejo fotos no Facebook das minhas ex-noras com as crianças e sinto uma pontada no peito. Mas é uma dor limpa, honesta. Não é a dor da traição, da humilhação, da ingenuidade. É apenas a dor natural de quem fez escolhas difíceis e arcou com as consequências. Carlos ainda recebe os R$ 1.200 mensais, religiosamente. Nem um dia de atraso. É minha forma de lembrar a ele, todo mês, que eu cumpro minha palavra, diferente dele. Fernanda também. Ela se casou de novo, com um homem aparentemente decente. Tem uma vida simples, mas digna. O João vai prestar vestibular no ano que vem. Rapaz inteligente, educado. Às vezes passa em casa para me visitar, contra a vontade da mãe. Vó, minha mãe disse que a senhora é muito brava com ela. Seu João, às vezes as pessoas fazem coisas que não têm perdão. Sua mãe fez. Mas isso não significa que eu não amo você. Ele aceita essa explicação com a sabedoria dos jovens, que cresceram vendo dramas familiares. Estou em paz com minhas escolhas. Fria, calculista, solitária, mas em paz. Você que está me escutando até agora deve estar se perguntando se eu sou a heroína ou a vilã desta história. Se minha vingança foi justa ou cruel demais. Se uma mãe tem o direito de fazer o que eu fiz com os próprios filhos. A resposta é simples. Não sei. E honestamente, não me importo mais. O que sei é isto.
Vivemos numa sociedade que romantiza o amor maternal como algo incondicional, eterno, inquestionável. Mãe só tem uma. Amor de mãe não se explica. Mãe perdoa tudo. Mentira. Tudo mentira. Amor maternal, como qualquer amor, precisa ser recíproco para sobreviver. Precisa ser alimentado, respeitado, valorizado. Quando vira uma via de mão única, quando se transforma em exploração emocional e financeira, ele morre. E quando morre, não ressuscita. Meus filhos mataram meu amor por eles muito antes de eu me vingar. Eles que lidaram com as consequências. Mas minha história não é só sobre vingança familiar. É sobre algo muito mais amplo e perturbador. Como a sociedade brasileira trata seus idosos. Quantas Marias das dores existem por aí, sendo manipuladas por filhos gananciosos? Quantas estão sendo convencidas de que são um peso, um estorvo, um obstáculo entre a família e uma vida melhor? Quantas estão assinando procurações sem entender direito o que estão fazendo? Quantas estão sendo internadas em asilos contra a vontade para facilitar a vida dos herdeiros? O Brasil está envelhecendo rapidamente. Em 2030, teremos mais de 40 milhões de idosos. E posso te garantir, nem todos esses idosos têm filhos que os amam de verdade. Muitos têm Carlos e Fernandas esperando sua morte para herdar. A diferença é que a maioria não vai descobrir a tempo. Não vai ter a sorte, se é que foi sorte, de escutar uma conversa reveladora. Vão morrer acreditando que eram amados, sem saber que eram apenas tolerados até o fim. Eu tive a oportunidade de me defender. E me defendi da única forma que uma mulher de 65 anos pode se defender numa sociedade que a considera invisível, usando a inteligência. Porque vejam só a ironia. Eles me subestimaram exatamente pelos preconceitos que a sociedade tem contra mulheres idosas. Acharam que eu era tecnologicamente incapaz, gravei tudo, juridicamente ignorante, conhecia mais leis que eles, emocionalmente manipulável, manipulei, foi eles. O machismo e o idosismo deles foram suas próprias armadilhas. E sabe o que me deixa mais satisfeita? Não é o dinheiro que eles perderam. Não são as dificuldades financeiras que enfrentaram. É o fato de que toda vez que alguém pergunta sobre a mãe deles, eles têm que inventar uma desculpa. Minha mãe mora sozinha. A gente não se fala muito. É complicado, questões familiares. Ela ficou meio difícil com a idade. Eles não podem contar a verdade, que foram pegos planejando a interdição fraudulenta da própria mãe, que foram gravados torcendo pela morte dela, que foram deserdados por ganância e crueldade, carregam a vergonha como uma marca. E isso, para mim, vale mais que qualquer herança. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas que você precisa responder honestamente. Se você tem pais idosos, como você realmente se sente quando eles ficam doentes? Sente compaixão ou impaciência? Quando seus pais gastam dinheiro com coisas que você considera desnecessárias, qual sua primeira reação? Respeito pela autonomia deles ou irritação com o desperdício? Você já calculou, mesmo que mentalmente, quanto vai herdar quando eles morrerem? Já fez planos com esse dinheiro que ainda não é seu? Se seus pais precisassem de cuidados intensivos, sua primeira preocupação seria o bem-estar deles ou o impacto financeiro na sua vida. Seja honesto. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para alertar. Porque a diferença entre você e meus filhos pode ser menor do que você imagina. A diferença pode ser apenas uma crise financeira, um momento de desespero, uma oportunidade tentadora. E se você é idoso escutando esta história, preste muita atenção nos sinais. Filhos que de repente ficam muito interessados em ajudar com suas finanças. Conversas sobre simplificar sua vida ou facilitar as coisas para você. Sugestões de procurações, mudanças de endereço, alterações em contas bancárias. Aprenda a usar tecnologia. Grave conversas. Proteja-se legalmente. Porque quando você descobrir a traição, pode ser tarde demais para se defender. E se você está pensando que mulher horrível, destruindo a própria família, deixa eu te contar um segredo. Não destruí minha família. Minha família se destruiu sozinha quando colocou dinheiro antes de amor.
Eu apenas me recusei a ser vítima. Hoje, aos 72 anos, posso olhar no espelho e ver uma mulher que nunca foi derrotada pela própria bondade. Uma mulher que aprendeu que há coisas piores que a solidão, a humilhação, a traição, a ingenuidade. Durmo bem todas as noites. Não tenho pesadelos, não tenho remorsos. Tenho apenas a satisfação de ter dado a meus filhos exatamente o que eles mereciam. E se um dia, no meu leito de morte, eles aparecerem chorando, pedindo perdão, implorando por uma reconciliação, sabe o que vou fazer? Vou sorrir e dizer: agora é tarde demais. Vocês tiveram a vida inteira para me amar de verdade. Escolheram me usar. Porque vejam só, a vingança mais doce não é aquela que você executa de uma vez. É aquela que dura toda uma vida. É acordar todo dia sabendo que suas escolhas tiveram consequências permanentes. É carregar para sempre o peso de ter perdido algo precioso por ganância. Meus filhos vão carregar essa culpa até morrerem. E eu vou morrer sabendo que não fui idiota de ninguém. Esta é minha história. Esta é minha vingança. Esta é minha vitória. E se você tem filhos, pense bem. Que tipo de relação está construindo com eles? Baseada em amor ou interesse? Porque o tempo passa, vocês envelhecem e um dia podem descobrir a resposta. Espero, sinceramente, que a resposta seja diferente da que eu descobri. Mas se não for, bem, agora você já sabe o que uma mulher determinada é capaz de fazer.